Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre um caso flagrante de uso de estatística para mentira, né? Olha essa manchete que está circulando hoje o dia inteiro. Quaest, pesquisa Quaest, discussão nas redes sobre Magnitsky tem 60% de menções favoráveis a Moraes. Ai, que estranho, né? A Quaest primeiro fez uma pesquisa muito rápida, né? Porque a decisão foi ontem de tarde e agora já está saindo a pesquisa. Geralmente essas pesquisas levam mais tempo para serem preparadas, né? E outra coisa que é curiosa, né? Assim, teve muita... Eu, na minha rede social, só vi gente comemorando esse negócio, né? Que estranho isso daí, né? Mas não sei, eu tô na minha bolha, né? Minha bolha comemorou, né? Mas pode ser que na maioria da população não tenha comemorado. Isso aqui, lógico, é extremamente conveniente, tanto para o governo Lula quanto para o Alexandre de Moraes. E lembra que a Quaest é uma empresa que é amiga do Lula, né? Muito amiga do Lula. Essa notícia foi sugerida por Peter Parece o Ayatollah Khamenei, fui para a Night com Peter e Altas Gatas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Quaest, a discussão nas redes sobre Magnitsky tem 60% de menções favoráveis a Moraes. Primeiro problema que eu vejo nessa história, né? O problema é o que você define como uma menção favorável a Moraes, né? O que seria uma menção favorável a Moraes nas redes, né? No contexto da Magnitsky, porque lembra, teoricamente, a coisa aqui é sobre a discussão Magnitsky e Moraes, então tem que ter na mesma postagem da pessoa a referência a Lei Magnitsky, a referência a Moraes e sendo favorável a Moraes. Me parece muito estranho isso daqui, não me parece uma coisa muito lógica, né? Aqui, ó, 60% das citações são contrárias à decisão de Trump e 28% são favoráveis e 12% são neutras. Mas aí, quem matou a charada de como é que eles chegaram nesse número foi o Leandro Ruschel, aqui, ó. A Quaest, o instituto favorito da Lula News, afirma que 60% das menções na internet sobre a Lei Magnitsky foram contra a medida. E daí ele foi dar uma pesquisada. A Quaest afirma que colheu os dados nas redes entre o dia 28 e 30. Peraí, mas a medida foi tomada no dia 30, já na parte da tarde, né? Foi 2 horas da tarde, mais ou menos, aqui no horário de Brasília, que foi a decisão do Alexandre de Moraes, desculpa, a decisão de botar o Alexandre de Moraes na Magnitsky, né? Então como é que pode aqui? Pegou, na verdade, só um pedacinho até depois da tomada da decisão, né? É verdade, eles podem ter feito a pergunta hipoteticamente, antes de ser colocado o Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky, né? Mas isso não pegou o efeito do pessoal elogiando a parada. O que tinha de gente comemorando depois é muita gente, né? Eles pegaram um dia inteiro, 2 dias inteiros, sem a menção Magnitsky, justamente a segunda e a terça-feira, que ninguém estava falando muito nisso, porque estava todo mundo na expectativa que ia sair a Magnitsky, mas, pô, semana passada, você lembra? Tinha um monte de gente já na expectativa de sair a Magnitsky, não saiu a Magnitsky na sexta-feira. Então, ninguém estava falando muito sobre Magnitsky no início da semana, eu não estava falando muito sobre isso, né? Ninguém do pessoal que comemora estava falando muito sobre isso, para meio que evitar o efeito tic-tac, né, o efeito 72 horas e coisa e tal, porque, né, todo mundo sabia que ia sair durante aquela semana, mas é aquele negócio, né, a gente não sabe se vai sair mesmo, né, como que vai ser esse negócio, né. Então, acabou que na segunda e na terça-feira não teve muita gente comentando sobre isso. É muito estranho essa coisa aqui, ou seja, eles pegaram só um pedacinho do dia depois que ela saiu, porque depois que ela saiu eu tenho certeza que tinha muita gente comemorando na internet, eu vi muita gente comemorando na internet, eu vi vários trending topics sobre a Lei Magnitsky, favoráveis ao Trump, né, favoráveis à aplicação da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, muita crítica ao Alexandre de Moraes, né? Mas enfim, vamos ver esse daqui, né? Agora, você já vê aqui que já tem discordância. Enquanto a Carta Capital fala aqui, ó, discussão nas redes sobre Magnitsky tem 60% de menções favoráveis a Moraes. A Quaest já fala diferente. 60% dos brasileiros criticam sanção de Trump a Moraes. Metrópolis, como é que 60% dos brasileiros podem criticar a sanção de Trump a Moraes se a sanção aconteceu só nas últimas horas dessa pesquisa? E certamente a pesquisa não foi direcionada para a sanção, né? Foi direcionada para a situação anterior. Sei lá, se você acha que se o Trump aplicar a Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, o que você acha, né? E de novo, ainda tem aqui aquela grande diferença, aquela grande questão, que é a seguinte:
Como que eles descobrem que uma postagem é contra a Lei Magnitsky ou é a favor da Lei Magnitsky? Porque depende de como a pessoa escreve, né? Ou seja, tem um monte de maneiras de ser favorável. Eu, por exemplo, em momento algum, eu fiz postagem dizendo assim, eu defendo a Lei Magnitsky para o Alexandre de Moraes. Essa postagem com esse texto eu não fiz. Mas eu fiz um monte de postagem comemorando, né? Fiz ali uma postagem do grande dia com o porta-aviões chegando no Lago Paranoá e coisa e tal, né? Ou seja, isso não é uma menção exatamente favorável à Lei Magnitsky, mas o espírito é esse, né? Então eu fico na dúvida como é que o pessoal da Quaest chegou a essa conclusão que 60% das pessoas eram contrárias, né? Enfim, isso seria mais uma besteira que eles fazem aqui. Esse negócio de estatística é uma maneira muito fácil de você mentir. Aqui, ó, e outra coisa que eles colocam aqui, ó. Além disso, conforme mostrou o Metrópolis e repercutido pelos internautas, Moraes não tem contas bancárias nos Estados Unidos, nem bens nos Estados Unidos, então não vai fazer diferença nenhuma para ele. Isso a gente vai descobrir. Eu vou falar num outro vídeo sobre como é que tá as sanções aqui no Alexandre de Moraes, aqui no Brasil, os bancos discutindo a situação. Vai dar ruim para ele sim. E, aliás, vai dar ruim para os bancos também. Como eu, aliás, alertei todo mundo, tá? Eu falei para todo mundo que ia dar merda para os bancos aqui no Brasil. Lá atrás eu falei isso. Aqui, ó. Do outro lado, a sanção dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras foi instrumentalizada por influenciadores e parlamentares bolsonaristas para reforçar a narrativa de perseguição política e censura por parte de Moraes. Como reforçar? Literalmente a decisão diz que o cara está censurando, está perseguindo. Não tem que instrumentalizar nada, meu amigo. É isso daí mesmo, evidentemente que é, né? Deslocando o foco da medida original para o cenário doméstico e coisa e tal. Ou seja, o pessoal da Quaest, que lógico é lulista até não querer mais, eles estão chateados com essa medida, não tem dúvida nenhuma, né? Aqui, ó, entre os dias 28 e 30 de julho, a pesquisa identificou cerca de 1,6 menções à aplicação da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, número que considera o período anterior à oficialização da sanção na tarde da quarta-feira, dia 30/7. Ah, então ele está sabendo disso, ele sabe que foi antes da aplicação. Então como é que eles vieram falar isso agora, como se fosse, né, que depois da aplicação já disseram que são contra e não sei o que lá. Apesar do volume expressivo, as menções ficaram abaixo do registrado no dia que a Polícia Federal deflagrou uma operação contra o ex-presidente Bolsonaro. Então, repara só, repara o ponto que eu falei para vocês, né? De fato, a população que gosta da Lei Magnitsky, que acha que a Lei Magnitsky deveria ser aplicada ao Alexandre de Moraes, estava mais quieta na segunda e na terça-feira. É verdade. A gente sabia que ia ser aplicada essa semana, mas não sabíamos de que forma, que dia que ia ser, não sei o que lá. Então não se falou muito sobre isso. Eles próprios estão reconhecendo aqui que teve pouca menção. Quem estava falando mais era o pessoal defendendo a soberania. Soberania e não sei o que lá, né, criticando essa eventual medida. E teve ainda a questão da entrevista com o Lula lá no New York Times, né, que o pessoal ficou puto da vida porque a esquerda, né, o Lula estava doido para essa entrevista ter um impacto grande na população, porque não é muito positivo, o Lula falando no New York Times e não sei o que lá. E a verdade é que acabou totalmente engolida essa reportagem do Lula no New York Times pela notícia da Lei Magnitsky, né, que saiu logo em seguida, né? E mais, ficou tão engraçado isso que hoje a Folha de São Paulo republicou essa notícia, essa coisa do New York Times, né, porque, né, perderam, né, não tentaram jogar isso ontem, ninguém deu bola para isso, tentaram jogar hoje, mas hoje já está antigo o assunto também, né? E outro truquezinho que eles usam nisso daqui é o seguinte, é dizer que 60% dos brasileiros criticavam a sanção de Trump a Moraes. Então, olha como é que eles medem isso daqui. Eles dizem aqui, ó, que a média foi de 18 mil postagens por hora. Ao todo, foram contabilizados 391 mil autores únicos. Então, 391 mil pessoas postaram, autores únicos. Se você, a mesma pessoa postou mais de uma vez, não conta, só conta uma postagem por pessoa, ou um autor por pessoa. Em termos de autores, ela está dizendo que a maior parte dos autores criticou a coisa. O que eles não estão pesando nisso daqui, que olha só, teve um alcance estimado de 63 milhões de visualizações por hora, incluindo usuários fora do Brasil. Agora, lembra, uma postagem não é a mesma de qualquer autor, né? Uma pessoa que tem uma rede pequena de seguidores, ela fazer essa postagem não vai chegar a lugar nenhum. É por isso que as duas coisas são verdade. Como eu falei para vocês, eu, na minha rede, só vi gente elogiando isso daí, e ele está dizendo aqui que a maior parte das pessoas postou contra. Por quê? Porque deve ter um monte de conta pequenininha postando besteira, mas não tem alcance nenhum, né? Então essa é o truquezinho da estatística que eles usaram aqui. São o número de pessoas falando.
E pessoas falando, pode ser robô, pode ser coisa... Né? A gente sabe que o Lula tem usado robô pra caramba nessas coisas aí, certamente estaria usando robô pra criticar o Trump e coisa e tal. Então essa medida deles aqui é totalmente sem sentido por qualquer lado que você olhe. Tá na cara que foi feito para tentar ajudar o Xandão, né? Dar aquele polimento no ego do Xandão que estava ontem no jogo lá, todo chateado, o Xandão, o pessoal vaiou ele ficou puto da vida e coisa e tal. No final das contas, tem que dar uma polidinha no ego do cara, porque deve estar maltratado realmente, né? Eu fico imaginando como é que um monte de gente deve ter se afastado do Xandão, cara. Isso acontece, meu amigo. Você acha que não? O pessoal fica com medo, cara. Fica muito amigo do Xandão, mesmo os amigos dele ali, o pessoal muito próximo, coisa e tal. Ih, chefe, não vou trabalhar não, porque eu tô com dor de barriga, não sei o que lá, né? Pois é. Isso acontece com o pessoal que é censurado dessa forma, né? Até porque o Trump já deixou claro que é só o início, né? Vai ter mais coisa por aí. Enfim, aqui, ó, Quaest, sanção a Moraes pela Lei Magnitsky é reprovada pela maioria. 60% das menções ao assunto nas redes sociais contiveram críticas a Trump. De novo, qual que é o erro? Usuários falando sobre o assunto, não o impacto, não a visualização sobre o assunto. A visualização, como as contas que publicaram a favor da Magnitsky e contra o Alexandre de Moraes são muito mais fortes, muito mais poderosas, você tem o que você viu na internet. Só se via gente comemorando isso. Os trending topics eram todos de gente comemorando isso. Ah, mas tinha mais gente publicando isso. Você bota robô com 3 seguidores lá fazendo postagem, na Quaest já serve, mas para conta de verdade não faz sentido nenhum, né? Não chega a lugar nenhum. É o truquezinho do pessoal, realmente não faz sentido, né? Além do site, por meio de uma API, ou seja, ele fez essa pesquisa no X, no Instagram, no Facebook, no Reddit, Tumblr e YouTube. Caramba, o Tumblr, ninguém usa essa porra, bicho, e só tem gente de esquerda no Tumblr, né? Reddit também, só de esquerda só, né? Enfim, de qualquer forma, é uma furada isso daqui, não quer dizer nada isso daqui.